Subiu Judas, saiu-lhe ao encontro, venceu e o matou. Muitos caíram aos seus golpes e os restantes puseram-se em fuga. Apoderou-se dos espólios, tomou a espada de Apolônio e desde então usava-a sempre nos combates. Serom, general do exército sírio, veio saber que Judas cercava-se de seus soldados fiéis, convocados, e que ele os levara ao combate. Tornar-me-ei célebre, disse ele, e cobrir-me-ei de glória no reino. Vencerei Judas com seus correligionários, que se opõem às ordens reais. Armou-se ele para a guerra. Um poderoso exército de ímpios marchou com ele, para reforçar e tomar vingança dos filhos de Israel. Avançaram até a muralha de Beteron e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Mas à vista do exército que vinha contra eles, os companheiros de Judas disseram: como poderemos enfrentar tamanho exército, se somos tão poucos? Tanto mais que nos sentimos fracos, porque hoje nada temos comido. Palavra do Senhor. Olha aqui para mim, presta atenção agora, não conversa, fica bem atento ao que nós vamos falar nesta manhã. Eu tinha preparado uma outra pregação para fazer neste encontro, quando eu fui até o Santíssimo receber oração, e lá a Aline, que estava rezando aqui, pôs as mãos sobre mim, rezou sobre mim, e uma palavra que o Senhor deu a ela fez com que eu mudasse esta pregação. Esta pregação então é para você, amém? Amém. Ela não é para a pessoa que não está aqui, ela não é para aquela pessoa que você convidou e não veio, ela é para a sua vida. Por quê? Porque ela não foi montada ontem, como a pregação que eu montei ontem para o dia de hoje. Ela foi dada pelo Senhor agora, nesse instante, amém? Amém. Nós estamos entrando num combate. A nação brasileira está entrando num combate. Já há muito tempo nós temos sofrido na nossa nação os revés daquilo que Satanás quer fazer com o Brasil. Desde quando no Brasil se levantou um movimento de avivamento, e este movimento não começou com profecia do avivamento na Canção Nova, ele não começou com o Betinho da Comunidade Marca, ele não começou com o Chamas do avivamento do Anísio, ele começou lá atrás, na década de 90, onde eu, o Valdeir, que está ali no fundo, nós saíamos de São Paulo, íamos para São José dos Campos. Nós saíamos de São Paulo, íamos para os lugares retirados, para chácaras, lugares onde os carros tinham dificuldade de entrar, e ali havia um homem, um único homem, falando de avivamento no Brasil. O nome desse homem é Juninho, da Missão ID. O Juninho pagou um grande preço pelo avivamento no Brasil. Ele foi proibido de pregar pela RCC Nacional, a nível nacional. Eu fui proibido de pregar nessa diocese, na minha diocese, por 3 anos. Porque quando um profeta se levanta, quando um profeta começa a profetizar, os primeiros que se tornam inimigo dele são os homens da casa dele. Não pense você que profetizar na sua casa, você vai arrumar amigos. Não pense você que profetizar na sua paróquia, você vai arrumar amigos. Não pense você que o padre vai colocar você num pedestal e dizer: olha que lindo, esse cristão avivado, ele agora está profetizando. Não, muitas vezes vai acontecer o contrário. Desculpa, eu não estou falando mal dos sacerdotes, mas eu estou dizendo que a visão que os sacerdotes ainda têm, infelizmente no Brasil, é que quando um leigo se levanta, ele se torna inimigo do sacerdote. Parece que ele está disputando almas na paróquia, mas na verdade ele não está disputando almas. Na verdade, ele está querendo que essas almas se salvem. O Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 900, vai dizer que a ação do sacerdote, sem a ação do leigo, ela é ineficaz. Por quê? Porque
nasceu para ficar na paróquia. Esta é a função dele. Ele nasceu para cuidar daquelas almas. Ele recebe do bispo uma chancela de cura das almas. Ele é obrigado a cuidar da paróquia. O leigo não. O leigo, ele está no trabalho. O leigo está na escola. O leigo está na advocacia. Ele está na cozinha de um restaurante. E aonde ele está, ele pode fazer a profecia que o padre não pode. Por isso, o leigo que começa a profetizar, muitas vezes ele só arruma inimigos. A leitura que nós acabamos de ler, quando Judas vence uma batalha e ele toma a espada do seu inimigo e começa a vencer as batalhas com ela, automaticamente ele ganha um outro inimigo, mais forte, mais potente. E perceba, ao redor dele, outros começam a se organizar para matar Judas. Veja bem, Serão diz assim: tornar-me-ei célebre. Disse ele: cobrir-me-ei de glória. Eu quero dizer para você, sabe por que este encontro não está cheio e abarrofado de gente até a porta? Porque 90% das pessoas que estão nas paróquias, nas pastorais, nos movimentos e até na RCC estão buscando glória e não almas. Sabe por que tem tanta briga por lugar, por cargo, para puxar o tapete um do outro? Porque as pessoas estão buscando glória e não almas. Quando se busca almas, não se tem olhar para a glória. A glória não é para mim, a glória é para Ele. Eu não prego para buscar glória, eu prego para salvar almas. Eu não prego para que eu tenha seguidores no Instagram. Dane-se os seguidores no Instagram. Eu prego para que Jesus tenha cada dia mais seguidores. É Jesus que precisa ter seguidores. É Jesus que precisa ser buscado. É Jesus que precisa ser acessado. Que eu diminua e que Ele cresça. Então, a ideia de Saulão era simplesmente vencer Judas para ser um homem cheio de glória, para ser afamado, para que as pessoas pudessem olhar para ele e dizer: vejam como ele é poderoso. E Judas é um dos heróis do Antigo Testamento. Tudo que Judas buscava era preservar a lei, preservar a pátria, preservar o templo e preservar a religião. Nos faltam homens hoje, nos faltam mulheres hoje que queiram, a nível de Brasil, preservar as leis. Por que preservar as leis? Porque as nossas leis foram constituídas. A legislação brasileira, que precisa sim melhorar, mas ela foi constituída biblicamente. Sabe por que há uma luta do STF para derrubar as pessoas que estão lutando pela pátria? Nós estamos aqui hoje rezando e tem irmãos nossos na frente dos quartéis, tem irmãos nossos nas estradas. E eles não estão pedindo ditadura militar. Engana-se quem pensa isso. Eles estão pedindo: por favor, preservem as nossas leis. Nós queremos continuar educando os nossos filhos na fé. Nós queremos
continuar acreditando que o casamento é homem e mulher como Deus o fez. Nós queremos continuar acreditando que quando eu tenho um filho, quem tem o direito de educar sou eu. Eu acho muito interessante. Os pais estão aplaudindo as escolas de tempo integral. Eu sou professor e eu posso dizer para você, você está dando seu filho, a sua filha para o Estado educar. E o Estado é pagão. O Estado é pagão. As nossas leis foram constituídas, a nossa legislação, a cláusula que fala da família, diz assim, que a família é formada por homem, mulher e os seus filhos. Aí vem uma bestada dizer para mim assim, mas é que hoje tem mulheres que criam os filhos sem os pais, é verdade. Mas é que hoje tem pai que cria os filhos sem a mãe, é verdade. Mas espera aí, você vai se basear por cima ou por baixo? Quer dizer que agora a ruína começa e a gente joga tudo no buraco e é assim? Não. Então precisamos de homens que se levantem para lutar pelas nossas leis. Em 2018, presta atenção como isso é grave. Em 2018, o Joaquim Barbosa, ex-ministro do STF, só porque ele era negro, quando ele colocou o nome dele numa possível disputa para a eleição, ele era o mais cotado para ganhar. E todo mundo dizia assim, sim, porque nós precisamos de um presidente negro. Eu sou negro, né? Então ninguém pode falar que eu sou racista. E ele dizia para as pessoas, é verdade, nós precisamos de um presidente negro, mas nós não precisamos de um presidente negro abortista. Porque foi ele que numa canetada obrigou, numa canetada, sem passar pela Câmara de Legislação, ele obrigou os juízes dos cartórios a casar 2 homens e casar 2 mulheres e dar reconhecimento de matrimônio. Ei, católico, ou nós abrimos os nossos olhos, ou então não adiantará a gente pedir um avivamento para a nossa nação. Por quê? Porque ou os homens se levantam e começam a dizer a verdade à custa de sangue, ou então tudo estará perdido. E quando nós abrimos os nossos olhos, será tarde demais. Então veja, as leis, a pátria. Por que a pátria é tão importante assim? Por que é tão importante que um povo ame o seu país e a sua nação? Por que é tão importante que um povo respeite o seu território? Nós não temos muita noção disso. Para o povo de Israel, se eles perdessem 1 centímetro do território de Israel, eles tinham perdido Israel todo. Quando você assiste aquele filme Cruzadas, e você tem o diálogo daquele jovem general com aquele general muçulmano, ele chega até Jerusalém e ele diz para ele, é só isso aqui? Porque ele não era cristão. Ele diz para eles, é só por isso que vocês estão brigando? É só por essa cidade? Eu imaginando Jerusalém, um imenso território, é isso aqui, essa cidadezinha murada que vocês estão brigando? E ele diz para aquele general, que é muçulmano, que não é cristão, o que é Jerusalém? E aquele general muçulmano olha para ele e faz assim com as mãos, nada. E quando ele vai virando as costas, ele junta as mãos de novo e faz assim, tudo.
Ele está dizendo para ele o seguinte: você não tem noção do quanto um território é importante no combate. Existem demônios territoriais. Sabia disso? Quando o Brasil foi fundado como nação pelo povo português, e é interessante que você vai para a faculdade, você vai para a escola e você ouve os professores vilipendiarem a nação portuguesa como se eles só tivessem feito mal ao nosso país. Eles nos deram a fé. E é engraçado que você tem, né? Piada de português. Quando alguém faz uma coisa errada, a pessoa parece serviço de português. Eles nos deram as tradições. Há uma herança nesse país. Só que quando você vai para a escola, para a faculdade, os professores vilipendiam a nação portuguesa. Sabe o que Dom João disse quando ele veio para a América do Sul? Numa carta que está escondida no museu, porque essa carta não fica para ninguém ver. Você tem que ser um historiador para você ir lá e ter acesso à carta. Ele diz assim: eu vou para a América para expandir o reino e propagar a religião. Eu vou para a América para expandir o reino e propagar a religião. A nossa nação foi consagrada numa santa missa. Por que esses juízes, por que esses magistrados, eles têm tanto ódio quando eles veem uma pessoa, por exemplo, abraçada na bandeira do Brasil? Por que eles têm tanto ódio quando eles veem, por exemplo, como está acontecendo lá em Brasília com o nosso amigo José Daniel, que é um avivalista? Ele está há mais de 20 dias no acampamento de intercessão. E ontem à noite eu falava com ele por telefone. E ele dizia para mim: Celso, só nós que estamos aqui sabemos testemunhar para vocês o que nós temos visto aqui espiritualmente. Por que esse povo, os magistrados, eles têm ódio de quando eles veem uma pessoa que ama o Brasil? Porque eles não amam esta nação. Porque eles não creem que essa nação é do Senhor Jesus. Porque eles não acreditam que na missa, quando o lugar é consagrado, ele é entregue ao céu. Eles não acreditam que quando o sangue de Jesus é derramado na missa, aquele território passa a ser uma posse espiritual. Eles não acreditam nisso. E existe o anjo do Brasil, que vela por esta nação. Mas também existem os demônios setoriais e territoriais. Você sabia que Dom Bosco, São João Bosco, sonhou com Brasília? Sonhou com Brasília. E nesse sonho, sabe o que ele disse de Brasília? Que ela seria uma terra que jorra leite e mel. Essa é a realidade atual? Não. Mas nós acreditamos nessa promessa. Esse ano eu tive a oportunidade de estar em Brasília. Fui pregar em Planaltina de Goiás, mas passei em Brasília antes. Conversava com o José Daniel, que mora lá, e ele dizia o seguinte, que quando o Padre Rufus veio ao Brasil, e ele foi pregar em Brasília, e quando o avião estava passando em cima de Brasília, indo para o aeroporto, o Padre Rufus perguntou: aonde nós estamos? E alguém falou para ele: Brasília.
E ele falou: essa é aquela cidade de Dom Bosco? Sim. Diz que o avião começou a tremer. E o Padre Rufus disse o seguinte: vocês não têm noção do que eu vejo daqui de cima. Quantos demônios agarrados a tantas situações. Amados, o nosso país, a nossa nação, precisa de homens e mulheres valentes, que se levantem acima dos seus interesses pessoais. É bom rezar e pedir a salvação da sua casa? É bom rezar e pedir a salvação da sua família? Mas eu pergunto para você: se a nossa nação se perde, como que a sua família se salva? Se a nossa nação cai no subjetivismo de acreditar que nada mais é verdade, que não existe verdade, se a nossa nação cai no sincretismo religioso, se a nossa nação cai no paganismo, no mundanismo, como que a tua família se salva? Responde para mim. Como se salvará a tua família no meio de uma nação de perdidos, no meio de uma nação aonde o povo se perde por falta de conhecimento da palavra de Deus? Como se salvará a sua família no meio dos ímpios? Deus queria salvar Sodoma e Gomorra, mas Sodoma e Gomorra não queriam ser salvas. Então Deus disse para a única família de justos que havia naquele lugar: parte daí, porque não há mais o que eu faça por este povo. Parte daí, porque não há mais o que eu faça por este povo. Ei, pela boca dos sacerdotes, pela boca dos bispos que se levantam nessa nação, pela boca dos profetas, nós ainda ouvimos Deus dizer: fica nesta nação, porque eu quero salvar este povo. Fica nesta nação, porque eu quero salvar este povo. Fica nesse território, porque eu quero salvar este povo. Quantas vezes eu tive vontade de ir embora dessa diocese? Não é verdade, Luiz? Vontade de pegar a mala, bater a poeira do pai e falar tchau. Eu já fui convidado para outras dioceses. Bispos já me convidaram, padres já me convidaram. Vem embora para cá, traz a sua missão para cá, aqui você vai ser feliz. Mas eu ouço do Senhor: fica neste território, porque eu ainda quero salvar este povo. Nós vimos agora no carro, né, Dei, falando sobre isso. Às vezes a vontade da gente fazer a mala e ir embora do Brasil, mas a gente ouve Deus falando: fica, porque eu ainda quero salvar esse povo. Então, são muitos os inimigos da nossa nação, e eles estão fora e dentro da igreja. Se eles estivessem só fora da igreja, menos mal, mas eles estão também dentro da igreja. Então o que nós, povo de Deus, precisamos fazer? Primeira coisa, nos unir. O povo de Israel era um povo que tinha uma só alma e um só coração. Eles estavam dispostos a preço de sangue a dar a vida pela salvação dos seus.
Eu pergunto para você nessa manhã, qual é a tua disposição? Porque, como diz o tema deste encontro, o fogo não pode se apagar. Mas até onde você está disposto a ir com este fogo? Quanto do teu tempo? Quanto da tua vida? Quanto da tua rede social? Quanto do teu dinheiro? Quanto do teu carro? Quanto da tua casa? É isso que o Senhor está te perguntando nesta manhã. Até que ponto você está disposto a pagar o preço por um verdadeiro avivamento no Brasil? Por um avivamento que vá além das nossas casas, que vá além das nossas comunidades, das nossas paróquias, dos nossos grupos de oração. Quanto? Porque até dias atrás, até poucos dias atrás, você via na internet um monte de gente falando de avivamento, um monte de gente pregando de avivamento, um monte de avivalistas. Onde eles estão agora? Aonde eles estão agora? Não há quem se levante na nossa nação para dizer: acorda, Brasil, é hora, é tempo. Deus ainda quer salvar esta nação. Preste atenção em algo que eu vou dizer para você agora. Quais são os 5 principais problemas do católico brasileiro? Anota aí. Problema número 1: falta de conhecimento das realidades espirituais. Um dia, um exorcista perguntou para um demônio: quantos são vocês? E esse demônio deu risada e disse para o exorcista: você é muito inocente. Ele perguntou para aquele demônio: tá, mas quantos vocês são? E aquele demônio respondeu: nós somos tantos que, se nós nos agrupássemos, nós cobriríamos o sol. Nós somos tantos que, se nós nos agrupássemos, nós cobriríamos o sol, a ponto de parecer noite. Mas o católico brasileiro
ele não percebe essas coisas. Ele não percebe que nas decisões que ele toma, ele abre ou ele fecha portas para o demônio. E em que sentido que eu estou falando isso? Todos os sentidos. No campo espiritual, no campo material, no campo das diversões, no campo político, tudo. As decisões que nós tomamos abrem ou fecham portas para o demônio. Então, a falta de percepção das realidades espirituais tem destruído os católicos do Brasil. Tem feito com que os católicos não consigam perceber o que está diante dos seus olhos, espiritualmente falando. É combate o tempo todo, é luta o tempo todo. Não existe um só dia em que o católico não tenha que combater. Não existe um só dia em que o católico não tenha que se posicionar. Não existe um só dia em que o católico não tenha que se colocar na linha de frente da batalha e dizer: eu sou católico e não vou ceder. E não vou aceitar. E não vou admitir. E não vou retroceder. E não vou precipitar. Mas o que nós vemos? A falta de conhecimento das realidades espirituais, unidos a uma fraqueza de fé, faz com que o católico não consiga combater o combate. E ele cede. E cede com uma facilidade abismal. Como eu disse para você, eu sou professor. O meu posicionamento na escola que eu trabalho me leva a pagar um preço. Por exemplo, intervalo dos professores, eu tomo café sozinho. Ninguém quer tomar café comigo. É isso. Por quê? Porque quando eles perguntam para mim: você como professor de filosofia, qual é a sua opinião com relação ao aborto? Eu digo: eu não tenho opinião. A minha opinião é a opinião da Igreja Católica. A Igreja falou, acabou. Roma locuta, causa finita. É isso. Mas o católico que não tem posição, quando alguém pergunta para ele, ele afina, ele diz: sabe como que é, né? A pessoa que tem que decidir, ele se enche de romantismo, sabe? E ele começa a dizer: não, com relação a isso aí, cada um que tome a sua decisão. Ei, Santa Catarina de Sena, baluarte da minha comunidade, a mulher era tão avivada e tão corajosa que ela teve coragem de escrever uma carta para o Papa da sua época. E ela disse para o Papa o seguinte: por quê? O Papa estava com medo. O Papa da época estava com medo por causa da guerra. Tinha abandonado a sede de Pedro e tinha ido para avião na Espanha. Por quê? Porque o exército espanhol era forte. E lá ele estava bem guardado, bem tranquilo. Ninguém incomodava ele. E ela diz assim para o Papa: ei, é vontade minha e do Espírito Santo que vossa santidade volte para a sede. O católico de hoje, ele não tem mais coragem de dizer a verdade. Às vezes, as autoridades da nossa igreja precisam ouvir de nós a verdade.
a preço de sangue. Segura aí, tá? Se quiser parar a gravação, para. Se quiser continuar, continua. Depois eu aviso e a gente resolve. Se o padre não fica na paróquia, algum católico tem que dizer para ele: para de viajar, criatura. Você não foi constituído para ser guia de turismo. Você foi constituído para ser salvador de almas. Volta para cá, que aqui é teu lugar. Um dia eu fui me confessar no lugar e cheguei lá. Falei, queria me confessar. Como que eu faço para marcar? O rapaz falou assim: o padre não está. Falei, por quê? Porque ele está fazendo faculdade. Eu falei, faculdade de quê? De fisioterapia. Eu falei, legal. Falei, como que eu faço para me confessar? Ele falou assim: você tem que dar sorte. Eu falei, eu tenho que dar sorte. E depois eu encontrei o padre e falei para ele, padre, com todo o respeito que eu tenho pelo senhor, mas o senhor não foi constituído por Deus para ser fisioterapeuta, o senhor foi constituído por Deus para reconstruir, não é o corpo, mas é a alma. Quer ser meu amigo? Vai ser, não quer? Problema. Ou o católico se posiciona, ou ele se esconde. E aí? Então na escola é assim, eu digo, não, é isso aqui, ó. Você é contra a ideologia de gênero? Sou. Ah, então você é homofóbico? Não. Você nunca vai me ver me tratando mal uma pessoa porque ele é homossexual. Ao contrário. Ele precisa muito mais do meu amor. Porém, Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Não dá. Não dá. Mas aonde estão os católicos corajosos para se levantarem nessa nação e dizer: não, nós não queremos. Como católicos nós não queremos. Depois, a falta de conhecimento das realidades espirituais unida a uma indiferença. O católico se tornou uma pessoa indiferente. Você já assistiu aquele filme Cristeiros? Assista. Vai te ajudar a não ficar mais indiferente. Cristeiros. Aquele menino que é um jovenzinho, ele diz assim, quando perguntam para ele, é aquele filme da revolta espanhola no México, onde os cristãos precisam se levantar e dizer: não, nós não vamos aceitar isso. Acho que é no México que se passa. Aquele menino jovenzinho que foi canonizado pela igreja, ele vem e diz assim, as pessoas perguntam: você é muito jovem, você vai aceitar ser martirizado pela causa católica? Eles vão escalpelar você. Ele olha para eles e diz assim: quem é você se não se levanta e defende aquilo que você ama? Quem é você? Se você não tem coragem de se levantar e defender aquilo que você ama, quem é você? Quem é você no mundo? Se você não tem coragem de se levantar diante de um mundo pagão e dizer: aqui não vai. Não. É por isso que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Depois da indiferença, o terceiro problema é o sincretismo religioso. Suavemente e em conta-gotas vai entrando na cabeça do católico a noção de que toda religião salva.
de que o mais importante é que a pessoa está fazendo bem. Silenciosamente vai entrando na cabeça do católico a noção de que toda religião é boa. Se toda religião salva e é boa, Jesus veio aqui perder tempo, certo? Se toda religião salva e é boa, Jesus veio a esta terra para perder tempo. E Jesus veio a esta terra, primeiro, para redimir o homem do pecado. Segundo, para estabelecer o seu reino. E terceiro, para preparar a sua esposa, a igreja. As pessoas dizem assim: não, mas a pessoa faz bem, ela tem boa intenção. Eu quero dizer para você que de boa intenção o inferno está asfaltado. Quem disse que boa intenção te leva para o céu? Quem disse? Jesus diz assim: quem cumpre a minha palavra, quem cumpre o meu evangelho, quem cumpre os meus mandamentos, é isso. Sem isso, esquece. Depois, o maldito do respeito humano. A pessoa diz assim: não, mas não pode falar, porque se falar, vai que a pessoa não vem mais. Aí não pode. Não pode. Uma pessoa disse para mim um dia assim, né? Ah, mas o fulano lá, ele nem é casado na igreja e comunga. Eu falei para a pessoa, falei assim: está faltando quem fale para ele que ele não pode estar na fila da comunhão. Não pode. Ah, mas o padre dele permitiu. Problema dos dois. A verdade continuará sendo verdade, mesmo que só um punhado de pessoas a vivem. A mentira continuará sendo mentira, mesmo que o mundo inteiro esteja vivendo. A doutrina que Jesus deixou é reta, é uma só. Quarto problema: o mundanismo, o paganismo. Judas Macabeu. Por que Judas não queria deixar? Porque olha, presta atenção, olha aqui para mim, presta atenção. Judas podia olhar e falar assim: bom, beleza, o cara tem um exército mais forte que o meu, que ele tome a nação e a gente passa a fazer parte desse povo. Por que ele não queria deixar? Era guerra pela guerra? Não. Era a salvação que estava em jogo. Judas dizia o seguinte: nós não vamos romper as leis que Deus deixou. Eu sou judeu, ele é pagão. Eu sigo os preceitos do judaísmo. Respeitar o sábado, para Judas, né? Respeitar o sábado, não comer a carne dos animais que não eram lícitos, naquele caso a carne de porco e outros animais, porque não era só a carne de porco que o judeu não comia. Os preceitos, o templo, as festas, Judas fazia memória. Sabe qual é o problema maior também do católico? Ele é desmemorado. Ele não faz memória. Ele não faz memória. Então, Judas olhou para aquele mundanismo que vinha a caminho dele e disse: não dá para engolir isso aí, não dá para aceitar que seja assim, não dá para simplesmente abrir as portas da nossa cidade e falar: entra.
problema, eu termino aqui para a gente rezar. Subjetivismo. Sabe o que é isso? A ideia de que é o sujeito que determina o que as coisas são. Então, com relação ao corpo dele, o católico tem que ter uma noção muito clara do que é o seu corpo, do que o corpo dele pode e não pode, do que lhe é lícito, do que não lhe é lícito. Porque a pergunta é essa: até aonde você está disposto a levar este fogo? Pega uma tocha com betume assim, sabe? Vixe. Abre a porta do freezer, põe ela lá dentro e espera 10 minutos. Quando você abrir, o que você vai ter lá? Um pouquinho de fumaça e nada de fogo. Você vem no chamas do avivamento. O Anísio está com a tocha na mão ali e dá a tocha para você. Aonde você vai colocar ela agora? Na fornalha para o fogo aumentar ou na geladeira para o fogo apagar? É isso. Em 2017 eu estive em Roma e eu visitei a igreja de São Filipe Neri. Sabe como ele é conhecido? O homem que teve o coração aumentado. São Filipe Neri dizia para Deus: é pouco, eu quero mais. Esse meu coração é pouco, eu quero mais do teu fogo, eu quero mais do teu amor. E o coração dele dobrou de tamanho para receber aquilo que Deus tinha para dar para ele. Por isso eu te pergunto nesta manhã: qual é a disposição interior que você traz? Qual é a disposição interior? Quanto tempo esse fogo vai ficar aceso? Quanto tempo você vai ser capaz de sustentar as verdades que você está ouvindo aqui e que no seu coração você está dizendo é verdade, mas não basta no seu coração? Volta comigo lá no capítulo, no versículo 16. Versículo 16, capítulo 3, versículo 16. Avançaram até a muralha de Betoron, e Judas, seguido de poucos homens, foi-lhe ao encontro. Ei, olha aqui para mim. Aqui está sendo desenhado como um combate cidade. Os inimigos já estavam aonde? Na muralha. Vocês estão mortos, hein? Pelo amor de Deus. Você está me ouvindo? Ou já morreu? Os inimigos avançaram até a muralha. Até as portas da cidade. O que Judas fez? Correu? Virou as costas? O que ele fez? Hã? Vocês estão vivos de verdade? O que Judas fez? Foi ao encontro. Isso é posicionamento de católico. Judas viu o combate que ia acontecer e ele fez o quê?
foi ao encontro, ele foi até lá olhando a cara do inimigo, ele não ficou com medo, não se acovardou. Ele falou: não, isso aí é com a Anísio, que é fundador de comunidade, eu só vou na missa, isso aí não é comigo, deixa isso aí pro Laércio, que é escritor de livro, isso aí não é para mim não. Não, minha função é só cantar, irmão, na hora do combate, manda outro. Não. O que Judas fez? Bateu no peito e falou: esse negócio aí é comigo, eu vou lá. Deixa eu olhar na cara desses cabras aí e ver o que eles estão querendo. Sabe o que o demônio mais teme? Uma alma revestida de Deus. O demônio não tem medo de quem sapateia, de quem grita, de quem pula, de quem não sei o que, de quem chora, de quem rola no chão. Pode ter tudo isso. O demônio teme uma alma revestida de Deus. Por quê? Porque ele vê o próprio Deus. Faz mais de 20 anos que eu atuo no Ministério de Cura e Libertação. As pessoas falam assim para mim: você tem medo? Não. Eu tenho respeito. Medo não. Foi isso que Judas fez. Com respeito ele foi lá, olhar na cara do inimigo e falou: ah, são vocês? Beleza, fica tranquilo. Fica de pé. Faz assim, ó, comigo, ó. Ajusta as calças aí que se tiver frouxa. Combate espiritual não é com a calça frouxa, amém? Ajusta as calças. Acompanha comigo. 17. Mas à vista do exército que vinha contra eles,